Eu queria perguntar para o pastor Ronaldo, pastor Daniel, como que vocês lidaram com aquele irmão que se esfriou assim de uma forma que você também não esperava? O irmão inesperado que não conseguiu ficar ali no mesmo propósito, não conseguiu ficar firme. Como que foi para vocês assim receber essa notícia, ver essa pessoa e aí qual que foi o escape? O que vocês têm feito, né, dentro dessa pandemia com essa situação? Todos nós sabemos, né, dessa ideia de pessoas que estão firmes com o Senhor, e independente das circunstâncias que atravessamos. Eu até preguei isso quinta-feira, né, a ideia de uma fé inabalável, não importa as circunstâncias, dependente do que está acontecendo, ele está firme com o Senhor. E eu acredito que a pandemia pôde revelar muito disso. Quantos que estão de fato firmes no Senhor? E nada melhor do que momentos difíceis para provar a nossa fé. Porque dizer que estamos firmados em Cristo quando tudo vai muito bem é algo normal. Agora, quando o vento sopra, quando a tempestade vem, e se vamos então permanecer firmes diante de tudo isso no Senhor, é que vai revelar realmente quanto estamos. E eu diria assim, nós tínhamos pessoas que queriam vir nos cultos, pessoas que envolviam a área de risco, principalmente pessoas de mais idade. Pastor, que saudade! Pastor Daniel, né, até comentou de pessoas que iam lá para tomar ceia e choravam. Isso, né, foi muito, muito real para muitos membros aqui. Pastor, que saudade! Então, a gente lamentava por aquelas pessoas que queriam vir e não podiam. Mas o meu maior lamento era justamente quando retomamos o culto por aquelas pessoas que podiam vir e não queriam vir. Principalmente por conta da live, eu acho que esse é um ponto negativo, pelo conforto que a live pode promover, a ideia dela não ter de se deslocar, ela está no conforto da sua casa, entre outras coisas. Tipo assim, eu vou ser crente aqui, então eu não preciso ir no templo, eu estou cultuando, eu estou adorando. E aí que eu digo que a live, graças a Deus pela live, mas ela não substitui o presencial. Eu acredito que a live é uma resposta quando não se tem a oportunidade de eu ir ao templo. Eu posso ir no templo, essa é a primeira e deve ser a única opção. Caso contrário, por motivos que me impeça de ir, então eu vou usar o recurso da live, da transmissão, das gravações dos cultos e tudo mais. Mas infelizmente tem pessoas que criam um comodismo, e isso é triste, porque a pessoa acaba abrindo realmente um espaço para que isso se torne até mesmo um esfriamento espiritual. E daí a preocupação nossa, acredito, como todos os demais pastores. Por que essa pessoa não está voltando? Aí a pessoa talvez, consequentemente, já não tem mais em sua vida a sua devocional, a sua leitura bíblica, o seu tempo a sós com Deus, a sua oração. E, consequentemente, aquilo se torna algo tão comum que ele já nem sequer mais tem a cobrança dele. Eu preciso ir no templo, eu preciso comungar, eu preciso estar lá com os irmãos. Então, nesse sentido, há um grande lamento. Eu gostaria de sempre também de olhar, porque às vezes a gente acaba tendendo mais para um lado melancólico. A gente tem que olhar para o lado bom, que Deus está despertando vidas, né? Hoje em dia, justamente, Deus está levantando jovem aqui. Então, da mesma forma que, de um lado, lamentável, tem pessoas que estão num comodismo, é gostoso assistir culto aqui em casa, mas graças a Deus, porque vidas estão sendo despertadas, e esse é o nosso desejo. Se Deus está querendo nos ensinar algo em meio a essa pandemia, em meio a tudo que está acontecendo, então que tenhamos os ouvidos abertos, os olhos abertos para tudo aquilo que Deus quer ministrar, tudo aquilo que Deus quer fazer em nós e também através de nós. Diante disso, o que nós fazemos é entrar em contato, né? Olha, peraí, não pode desanimar, estou sentindo a sua falta no culto, quando é que você vai voltar, como eu posso te ajudar, vamos orar junto. Nesse propósito pastoral de manifestar um cuidado, de não permitir que a chama se apague, né? No nome de Jesus. Bom, somos pastores e defendemos fielmente a questão dos cultos presenciais. Biblicamente falando, meu Deus, temos N textos que nos dão base suficiente para acreditar que deixar de cultuar nunca será uma opção. Não tem como negligenciar a igreja quando a gente lê lá Hebreus 10, 25, nos alertando a não deixar de congregar, como é o costume de alguns. Então, deixar de estar numa igreja, nunca foi uma opção. Criamos recursos, live é uma bênção, culto online. Eu acredito sim que
projetou nossas pessoas, nossas igrejas, quando eu digo nossa, está muito bem claro que é de Cristo, mas confiada a nós, projetou nossas igrejas para expandir. Então foi assim, foi uma pressão necessária para aquele que estava acomodado e não dava crédito para a internet, teve que migrar para a internet. Foi necessário, entendeu que o evangelho vai além das quatro paredes. Tudo isso está muito bem entendido. Forçou aquele que talvez que só conseguia falar em público ter que se especializar a falar diante de uma câmera. Cara, isso é um desafio tanto. Falar em público é uma coisa, falar para uma câmera é outra. Então seria até contraditório eu não querer estar na igreja. Mas tudo bem. Foi um divisor de águas, os apaixonados por igrejas choraram, sentem falta, voltaram na primeira oportunidade que teve. E os que talvez estavam ali não querendo mais, e aí, pastor, como que a gente lidar com eles? A Bíblia diz que nós temos que suportar os fracos em amor. Então a gente continuou amando, ligando, evangelizando de novo, pregando de novo para um novo arrependimento, mas graças a Deus, eu não posso falar pela igreja dos outros pastores, mas graças a Deus, toda a membresia, aqueles que se distanciaram, não se desligaram, então já é uma grande vitória. Estão ali, alguns com muito medo, outros ainda estão no outro estágio que o pastor Luciano muito bem nos ensinou, do temor, sabe? Estão desesperados, se isolaram, e a gente respeita isso, a gente entende isso. E a gente continua amando eles, crendo que um dia eles vão retornar. Alguns voltam uma vez, somem mais um mês, mas vai passar, em nome de Jesus vai passar. E estamos amando eles, amando.